Salve guys, como é que vocês estão? Tranquilidade? Paulão que falando também para mais um vídeo daquele jeitão. Já deixa o like aí, se inscreve no canal e sem mais delongas, simbora para mais um tutorial aqui de programação. Hoje eu vou explicar para vocês como é que você faz para emitir um dado do filho para o pai. A gente já tem aqui no canal um vídeo que emite em Angular, tá guys? Emite do pai para o filho. E agora a gente vai fazer o inverso, né? Que é quando você quer emitir um evento que, ao ser disparado, transmite um dado do componente filho para o componente pai. Então, aqui já fica avisado que aqui no canal a gente já tem um vídeo explicando como é que faz para transmitir um dado do componente pai para o componente filho. E agora vai ser o reverso, beleza? Então, aqui para começar, basicamente o que você vai precisar ter? Você vai precisar ter o dado, né? Diga-se de passagem que você quer transmitir. Eu quero transmitir a data, né? Que seria aqui o dado, né? E esse dado, ele é apenas um dado. Eu decidi dar a significância dele para o contato, certo? O contato, ele é do tipo output. Eu importei aqui em cima, tá? Então você faz esse import aí. No mesmo local onde você importa o Angular, você só põe uma vírgula e escreve output e vai ser o mesmo local, certo? Então, eu quero transmitir esse dado do componente contact para o componente home. Então, esse aqui vai ser meu componente pai e esse aqui vai ser meu componente filho. Né? Tá até aqui numa pasta components, né? E eu abri somente esses dois para ficar mais claro aqui para vocês o que está sendo feito. Então, primeiramente, você vai importar o output, né? Que vai ser aquela variável responsável por você apontar para ela nesse contexto, né? Já para deixar claro aqui para vocês o que é esse apontar. É aqui, basicamente no componente pai, quando você coloca o componente filho, né, que é o contact. Como é que eu sei que é esse aqui o seletor dele? É sempre uma diquinha que eu dou que eu acho interessante. Você vem aqui, ó, no selector do back-end do componente contact, beleza? Vai ser app connect. Então, assim que eu abrir a tag do componente filho, que dentro do HTML do componente filho eu tenho um botão, né? Então, se eu colocar o componente contact como filho do componente home, no home vai ser exibido esse componente filho e nele tem um botão, certo? E aqui é basicamente os dados recebidos, que é um parágrafo desse componente home, certo? Então, dando continuidade, você importa aqui esse tipo de variável output, que é basicamente dando significado para ela, é a sua variável de saída, né? É a variável que você vai apontar lá do HTML do componente pai, que vai ser o pai desse componente que está importando aqui, certo? Você vai apontar para ela lá, certo? Assim que você abre a tag, assim como a gente está fazendo aqui, ó, contato, né? E aqui, se vocês foram ver, é o mesmo nome, contato. Então, no componente pai, você importando esse tipo aqui de variável, você vai poder tanto emitir o evento, né, como ter acesso ali no componente pai para você estar fazendo essa configuração, certo? O resto aqui no HTML eu ainda vou explicar, mas entenda. Aqui é basicamente qual a variável que eu quero apontar, que vai ser a variável que vai ser responsável por fazer esse transporte. E o que acontece agora? Eu criei uma função chamada passData, né, que é passar a data, que é o passar o dado, aliás. E aqui dentro eu coloquei basicamente um dado aleatório que eu quero passar, mas vocês colocam um dado de vocês aí, beleza? E coloquei aqui dentro. Então aqui, o this basicamente significa que é a variável que está dentro aqui desse arquivo, certo? São todas as variáveis que eu tenho disponível aqui dentro desse arquivo TypeScript do componente contact, certo? Então ele dá um ponto contato, né? Então ele dá acesso a essa variável quando você usa o this. O this basicamente ele vai te dar acesso a todas as variáveis daquele arquivo. Simples assim. E o contato, que é a variável que a gente criou, do tipo output, dentro desse tipo aqui, né, dessa instância, que é uma classe que a gente acabou de criar o nosso objeto, digamos assim, né, um objeto por quê? Porque ele é uma instância da classe output
sendo assim um objeto que tem acesso à variável emit, certo? Então, esse contato, por ser desse tipo output, ele tem acesso a esse ponto emit, que é para disparar um evento no componente filho que vai chamar um evento no componente pai, certo? Então, se você colocar esse ponto emit, o que vai acontecer? Na hora que ele der esse ponto emit, certo? E quando é que ele dá quando é que essa função que chama esse ponto emit é chamada? Basicamente quando eu clico no botão, né? Então tá aqui, ó. Isso aqui significa em Angular que entre parênteses clique é igual a essa função aqui que eu vou invocar. Então, ele vai chamar vai criar, né, a variável com esse dado e vai chamar aqui na variável do tipo output o ponto emit, que vai usar como parâmetro o dado que eu estou querendo passar. Ou seja, assim que eu clicar no botão que está sendo renderizado no componente filho, ele vai dar esse ponto emit passando o dado que eu criei como padrão, certo? Esse dado, o que vai acontecer? Ele funciona mais ou menos como o clique, né? Só que eu coloco aqui esse contato, né? Essa variável que eu criei, esse tipo de objeto, ele funciona como o clique, né? Então, basicamente, quando eu disparar o contato, que é através do ponto emit, esse ponto emit é como se fosse assim, é como se fosse a narrativa desse tipo de evento output. A narrativa do tipo de evento clique é quando você clica. A narrativa desse evento aqui, né, que é o contato que a gente criou, que está aqui, né, que ele é colocado quando abre a tag do componente filho, ele vai ser emitido, né, quando chegar na parte do código que tem um ponto emit. E no meu caso aqui, quando é que chega nessa parte? Quando eu uso o ponto emit? É quando eu clico no botão. Então, quando eu clico o botão, ele vai disparar a narrativa do meu evento, que é o ponto emit. Então, basicamente, esse output ele permite você criar narrativas do teu evento, sabe? Então, basicamente, quando ele dá o ponto emit lá, né, que no meu caso, o que eu configurei aqui no código, é basicamente quando eu clico no evento, tá? Ele vai disparar o evento no componente pai, tá? Então, lá no meu componente filho, ele dá o ponto emit quando eu clico no botão lá, e esse evento que eu criei, evento de output, criado lá no componente filho, e aberto, né, colocado aqui na abertura da tag, ele vai ser um evento que vai ser disparado quando eu clicar no botão do componente filho. E assim ele vai chamar no componente pai, né, por eu ter criado no componente filho esse tipo de evento aqui, né, o contato, certo, que vai ser chamado aqui. Eu estou repetindo várias vezes para que vocês consigam entender. Que ele vai ser chamado aqui quando eu clicar no botão, né, e chamar o ponto emit, ele vai disparar um outro evento no componente pai, tá? Outro evento do componente pai, que é o receive data. Passando no evento por padrão, quando você dá o ponto emit, ele vai passar, né, por padrão aqui esse parâmetro string, que vai ser o mesmo dado que está setado, que você passou como parâmetro no ponto emit, tá? Então, o contato, ele não é a variável, digamos assim. Eu falei no começo variável para vocês entenderem ali e começar a construir. Mas ele é, de fato, um evento customizável, que você vai colocar o ponto emit ali onde você quiser. Quando o usuário mudar algum input ali no filho, por exemplo, você pode colocar ali o onChange que chama o ponto emit dentro da variável tipo contato que armazena esse evento, tá? Que assim que você dá o ponto emit, ele dispara outro evento no componente pai, beleza? E que ele passa, né, no event, no dinheirinho event, no dólarzinho event, o argumento que você passar no ponto emit. E aqui dentro dessa função que ele chama, você vai usar o padrão observable, né, que é basicamente chamar uma função. E aqui é a sua variável, né? E para setar algo nela, você cria uma função, né, que vai receber, certo? Por padrão, como eu falei, ele vai passar
o que a gente colocar no ponto emit, né, que aqui eu estou colocando essa variável data que está armazenando esse valor, certo? E assim como eu coloquei, né, assim que ele clicar no botão, ele vai passar esse dado aí no ponto emit, e por padrão aqui eu coloco esse underline event, então ele é uma função pré-definida, né, esse ponto emit que tem no contact, certo? Que tem esse parâmetro aqui, event, né, que é algo fixo, é algo padrão, beleza? Então ele passa o meu dado aqui nesse parâmetro event, tá? Até olhar aqui. Ele só coloca aqui, ó, o value vai ser string, né? Que é o mesmo tipo que a gente está recebendo lá, que é um string, certo? E por padrão ele vai colocar nesse event aí o teu valor, certo? Você está colocando. Aí no TypeScript ele recebe esse valor, certo? Um tipo string, que é o tipo que eu estou colocando. Se você vai receber outro valor, você coloca o tipo aí, tá? Muito importante você se atentar nisso pelo Angular usar o TypeScript, que é o JavaScript tipado, onde nas funções que você abre você tem que tipar o parâmetro, tá? E aqui ele acessa uma variável criada no componente Py, que é o this, certo? Mesmo que a gente usou ali para acessar o tipo contato, beleza? No evento filho, no componente filho, ponto receive data, que é a própria variável, igual a data. Né? Então, o que isso quer dizer na tela? A variável por padrão tem o valor 15, certo? E ela é exibida aqui na tela pelo parágrafo e setada aqui, né, na sintaxe padrão para exibir aqui no Angular, receive data, que é essa variável que eu estou aqui, né? E quando eu clico, ele dispara o evento, né? Lembrando que esse botão aqui é do componente filho. E isso aqui tudo é o componente Py. Né? Então o componente Py tem um parágrafo e tem um componente. Né? Isso aí que eu acabei de mostrar para vocês é isso aqui. Né? Então o botão fica dentro do componente filho, certo? E aqui tem a tagzinha, né, do evento que a gente colocou. E aqui um parágrafo. Então o componente filho é isso e o componente pai é os dois, né? Que o componente filho fica dentro. Ó, aqui fica melhor para mostrar para vocês. Componente filho, certo? Aqui não vai mostrar porque ele renderiza o HTML, ele não vai mostrar separadinho, né? A lógica fica toda aqui no Angular. No front ele só mostra as divs mesmo, então não tem como separar. Mas basicamente, então o que, que vai acontecer? Quando eu clicar no botão do componente filho, ele vai chamar o evento associado ao botão. Dentro dessa função que o botão chama, ele tem o contact.emit, que vai passar o data com um parâmetro. E assim que ele disparar esse ponto emit, o ponto emit ele serve para disparar um evento lá no componente Py, tá? Aqui no HTML do componente Py, eu vou colocar o nome do evento, né, como se fosse, sabe, como se fosse um clique, mas o nome do evento que eu criei, que esse evento vai disparar outro evento dentro do componente Py e por padrão esse event ele vai passar para a função que fica no componente Py o valor que eu passei para o ponto emit no componente filho, certo? E dentro do componente Py ele seta o valor que eu passei, beleza? Então é basicamente a narrativa, sabe? É toda essa história que você conta para o código, né? Conta para o computador fazer. Então eu espero que eu tenha no narrado ficou mais fácil. E aqui a gente de fato vai ter funcionando aqui o 15, que é o valor padrão que está setado diretamente do componente Py. E assim que eu dou o contato.emit, né, que é acionado pelo clique no botão, passando esse valor aqui, ele passa para outra função lá no HTML, como a gente viu, e seta no componente Py na variável que está sendo exibida no parágrafo. Então, espero que tenha ficado claro. É um pouco confuso. Reveja o vídeo várias vezes, você vai conseguir mastigar direitinho isso.
Isso é bem interessante para você ir vendo. Eu mesmo, quando estou estudando programação, eu tenho que rever várias vezes o que eu estou vendo ali. Claro que depois de um tempo que você estuda várias coisas, fica mais tranquilo, né? Mas garanto para você que é a terceira vez que você vê esse vídeo aí, pulando, claro, se você achar mais importante. Mas espero que, se ficou claro aí da primeira vez, se você gostou, você dê o feedback aí pra gente. Qualquer dúvida, só deixar aí nos comentários. Então é isso, guys. Valeu, tamo junto e simbora programar.